Eu sou a professora Manuela Nogueira, coordenadora do projeto de pesquisa da FAPERJ chamado Teatro Jornal na Educação Online, Janelas Estéticas em Tempos Pandêmicos. Então, eu vim falar aqui para vocês hoje como é que funciona o projeto, como ele foi pensado. A gente está iniciando o projeto esse ano, ele começou agora em outubro, então eu só vou falar um pouquinho, de como ele vai ser e do que a gente já tem feito, nas nossas reuniões com o projeto. Bem, eu pensei esse projeto, em diálogo com a situação que a gente vem vivendo hoje na nossa escola, no IFE de Maricá, percebendo, olhando, observando, os alunos, as aulas desde 2020. Então, a ideia foi trazer essa técnica de teatro do oprimido, que é o teatro jornal, para que a gente pudesse trazer uma possibilidade, de criação artística e também de debate político, acerca dos fatos e notícias que a gente tem acesso hoje muito facilmente pela internet. Então, a técnica do teatro jornal é trabalhar com as notícias, de jornais. Quando ele foi pensado na década de 60, no período da ditadura, e aí para que os atores e atrizes do teatro do oprimido pudessem apresentar suas peças sem terem que ser censurados, então Augusto Boal, que foi quem criou o Teatro Jornal, ele, junto com seu grupo de atores, ele teve a ideia de encenar, dramatizar as notícias de jornal, colocar em cena. Mas não era só colocar em cena as notícias. Ele foi criando uma sequência de jogos e exercícios onde você pudesse trazer o que estava por trás dessas notícias, trazer uma crítica, uma reflexão, porque muitas dessas notícias, na época da ditadura, não podiam falar da realidade do Brasil. Então a ideia dele com essas notícias era poder trazer para a cena o que estava por trás daquelas notícias e mostrar a realidade do Brasil. E também trabalhar com a questão das fake news, Na época não eram chamadas de fake news, mas existiam muitas notícias falsas, porque a política da época não deixava questões como a violência, a tortura estarem nos jornais. Então eles encontravam formas dramatizadas de colocar isso em cena. E aí, quando eu trago o Teatro Jornal para a gente trabalhar aqui nesse ambiente virtual, é uma possibilidade também da gente pensar sobre essas fake news que estão acontecendo hoje em dia, principalmente em função da pandemia de Covid. E o Teatro Jornal também é uma possibilidade dos alunos e alunas poderem se expressar, interagir, trabalhar uma possibilidade de coletividade, ainda que nesse ambiente virtual. O projeto foi pensado em 2 momentos. O primeiro momento ele começa a ser trabalhado no ambiente virtual, primeiro com os pesquisadores, os alunos pesquisadores, onde a gente vai entender o teatro político do Augusto Boal, entender a metodologia e a estética do oprimido. A gente vai também praticar teatro jornal entre a gente, para a gente poder vivenciar essa experiência. E no segundo momento, a ideia é que a gente possa trabalhar com alunos e alunas do IFE presencialmente, inicialmente no virtual e logo em seguida de um formato híbrido, onde a gente possa também ir para a escola e exercitar o teatro jornal. Então, assim, eu conto com essa colaboração de toda a escola do IFE, de toda a comunidade do IFE, para que a gente possa trazer essas janelas estéticas, esse respiro nesse momento de pandemia, nesse período pós-pandêmico que a gente está entrando agora, para a gente poder trabalhar juntos e usar o teatro como uma ferramenta de libertação do corpo, de libertação das ideias, de criação e de poder, para a gente poder também usar o teatro jornal
como uma ferramenta também de debate político, de discussão, de reflexão. Também é uma ferramenta que possibilita a leitura, né, a troca de saberes. Então, assim, é bem bacana, espero contar com vocês e aguardem que a gente logo logo vai começar a divulgar e a convocar alunos e alunas que queiram estar com a gente nesse processo. Obrigada!